Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como nós, seres humanos, vamos nos relacionar com a inteligência artificial. Nós precisamos saber tirar o melhor desse mundo que vai sendo criado por nós e para nós. Mas antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e fazer aquele convite semanal, convidar você para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/cine. Rafael Coimbra, um dos pontos fundamentais da construção de uma sociedade é a educação das crianças. Vou ler aqui para você 6 recomendações que a MIT Technology Review americana listou para que todos os pais ensinem para os seus filhos. E aí depois quero saber o que você acha disso tudo. Vamos lá, foram elas. A primeira, ensinar os filhos para não se esquecerem de que nenhum modelo de inteligência artificial é amigo, que os modelos de inteligência artificial não substituem os mecanismos de busca, que eventualmente professores podem acusar as crianças de terem usado inteligência artificial para fazerem determinadas tarefas, mesmo sem isso ter acontecido, que os sistemas de recomendação são projetados para fisgar a pessoa a qualquer custo, mesmo com conteúdos ruins. Lembrar as crianças de usar a inteligência artificial com segurança e com responsabilidade, claro. E, por fim, não perder de vista que a inteligência artificial realmente pode oferecer coisas boas, não pode tirar do radar essas coisas boas. Me diz, Rafa, o que você acha disso tudo? Eu acho tudo extremamente válido, André, e acho que antes da gente falar da criança, a gente tem que falar do adulto, né? Porque a missão, quando a gente ouve esses conselhos todos, ela passa prioritariamente por quem vai guiar a educação dessas crianças, sejam os responsáveis, pais, mães e também os professores. Mas me chama muito a atenção que esses conhecimentos, eles devem ser adquiridos. É óbvio que no caso da criança, a criança está muito mais vulnerável, sobretudo as novas gerações que já nasceram com componentes digitais, com equipamentos eletrônicos, a relação é muito mais próxima, é muito mais fluida. Elas acham que tecnologias, um smartphone, uma caixinha inteligente, isso é natural, é algo que faz parte e sempre fez parte da sociedade, e a gente que é um pouco mais velho sabe que não. Então, é óbvio que elas têm uma proximidade. Quando você fala de conversação, né? O chat, no fundo, é isso. Um chat, o GPT, ele se propõe a conversar. Hoje, isso é de uma maneira muito rudimentar. Você faz pergunta, a máquina responde, você faz outra pergunta, ela vai respondendo. É uma conversa ainda num ritmo devagar, mas é óbvio que com a evolução, esses chatbots, eles vão ficar mais inteligentes. Se a gente juntar, né, a Siri, a Alexa, o Google, que eram mais mecânicos, mas se você começar a colocar voz com a inteligência desses novos chats como o GPT, em algum momento a conversa vai fluir muito naturalmente. E isso é muito sedutor. A criança pode começar a achar que aquela conversa com a máquina é uma conversa humana, uma conversa natural. E a gente sabe que não é. Então, estou só chamando a atenção que é preciso que os adultos entendam antes. Estou falando isso porque, coincidentemente, André, junto com esse artigo da Technology Review norte-americana, foi divulgado agora um primeiro guia mundial feito pela Unesco. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e eles abrem esse grande relatório como se fosse um guia de dicas, explicando o que é a inteligência artificial generativa. E aí, os adultos têm que entender primeiro, para depois explicarem para as crianças as diferenças desse novo mundo com o mundo antigo ou com o mundo humano. Se não houver essa compreensão, a criança, coitada, ela vai ficar perdida ali e como eu falei, é muito sedutor essa relação com a máquina. E eu acho isso, tem que entender que ela não vai ser amiga, ela não vai substituir os humanos, né? As novas gerações têm uma tendência também a ficarem cada vez mais desconectadas da realidade, mediando as suas relações, inclusive com pessoas de verdade, por meio de equipamentos. E se essa máquina for sedutora a ponto de ficar conversando com uma criança, ela corre o risco de deixar esse lado humano
em função dessa sedução toda. Aros, qual é o papel dos educadores e das políticas escolares no desenvolvimento dessa educação? De que forma a gente vai incluir a compreensão da inteligência artificial e dos seus riscos potenciais na educação das crianças? O Rafa usou uma expressão muito boa, né, falando sobre essa característica absolutamente sedutora da IA. E o papel dos educadores e dos pais, sobretudo, também, em casa, porque muitas vezes a extensão daquilo que é iniciado na escola precisa ter um cuidado redobrado, porque os professores talvez estejam treinados, tenham um olhar muito atento ali para o que está acontecendo, estão mais ligados em tudo, e os pais uma visão diferente. Então, os pais têm um papel importante para que essas coisas sejam complementares. É justamente o de fazer com que essa sedução não crie a ilusão de que a inteligência artificial é o fim. Porque, na verdade, ela, assim como toda tecnologia, é o meio do caminho. É ferramenta para executar alguma coisa mais rápido, melhor e para, né, reticências. Então, o grande ponto aqui, e esses tópicos que você descreveu, eles caminham muito nessa direção de uma compreensão consciente, de um uso racional. Vale para a inteligência artificial, mas a gente pode trocar essas mesmas dicas aqui para quaisquer outros recursos tecnológicos que tenham sido incluídos na rotina de jovens estudantes ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. Né? Eu me lembro que havia uma luta durante um determinado período porque os professores não queriam trabalhos que fossem impressos. Eles queriam que os trabalhos fossem feitos à mão. Então, os alunos precisavam digitar. E como era feito, precisavam escrever, aliás. E como era feito isso? Olhando para a tela num computador, porque boa parte ali já não tinha mais livro. Em casa, já não se dava o trabalho de ir a uma biblioteca para fazer a pesquisa, porque havia meios de fazer isso na internet. E nós não estamos voltando no tempo tanto assim. Ou seja, os professores eles vão criando essas dificuldades. Ocorre que hoje não é só criar a dificuldade, mas é inserir o uso, inserir essas tecnologias no contexto do uso da educação e da formação do indivíduo, entendendo que se há algum tempo ainda era possível estabelecer uma linha divisória entre o que era o analógico, o que era o digital, o que era o offline, o que era o online, hoje isso já não é mais possível, já não é mais algo que se consiga fazer de maneira tão eficiente. Isso muda a maneira de pensar o ensino, muda a forma como se aprende, muda a relação com o meio no qual esses estudantes estão inseridos, ou seja, talvez o velho quadro branco lá, a lousa, né, o quadro negro, a lousa e tal, já não sejam mais o bastante, e ouso dizer que há algum tempo já não são mais bastante, e isso tudo parte da premissa de que a sociedade mudou. Não é só por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial é um elemento que torna isso mais complexo e talvez muito mais assustador diante de tudo que a gente desconhece, nem daquilo que a gente conhece, mas do que a gente desconhece se torna assustador. E, portanto, o exercício de pensar a maneira de ensinar é anterior à própria inclusão da inteligência artificial. Mas quando a gente coloca tecnologias no meio do caminho, o objetivo principal do educador é o de racionalizar esse processo e de mostrar que são ferramentas eu vou usar de novo essa palavra que eu odeio, mas são ferramentas de empoderamento para os estudantes, e não para que eles sejam reféns do uso delas. Inclusive porque a capacidade analítica, a capacidade criativa, tudo isso ganha um ênfase maior no mundo atual. Se a gente pegar aí a média dos nossos artigos orientados para negócios, todos os nossos colunistas, daqueles que são mais técnicos, aqueles que trazem uma visão muito mais de gestão, todos eles passam pela ênfase, né, dão ênfase à necessidade de se estabelecer para as pessoas um papel analítico, um papel criativo que a tecnologia
potencializa de alguma maneira. Mas isso só é possível se a gente forme e prepare essas pessoas para essa visão de mundo. Pois é, Rafa, nessa missão de construir conhecimento para uma nova visão de mundo, a gente precisa levar em consideração uma outra aplicação possível da inteligência artificial com implicações que podem se tornar bem interessantes para a nossa vida, que é o de dar suporte emocional para as pessoas. E é uma linha tênue entre isso ser interessante e criar uma dependência que é difícil de lidar. A gente já viu algoritmos ajudando na prevenção de suicídios, no diagnóstico de depressão, e agora a gente tem visto uma ascensão importante do uso de soluções para ajudar pessoas com diversas demandas de suporte emocional. Quais são os benefícios e as preocupações éticas relacionadas a esses chatbots que desempenham papéis emocionais na vida das pessoas, Rafa? André, eu estava falando da evolução dos chatbots e a gente já começa a ver isso. Por exemplo, teve um lançamento recente agora de um chatbot chinês, o ErnieBot, da Baidu. A Baidu, para quem não conhece, porque não tem aqui no Brasil, seria o equivalente ao Google deles, ao mecanismo de busca deles lá. Eles fizeram um lançamento, uma apresentação meio atabalhoada no início do ano, e agora eles lançaram o chatbot deles e está sendo um sucesso, todo mundo baixando. E o que as pessoas que testaram esse chatbot chinês estão dizendo é que ele eleva o que eu estou chamando do grau de sedução, não apenas pelas informações, mas pela sensação ou a emoção, como você bem colocou. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai começar a ver, André, a gente já viu, né? Vários aqui no Ocidente sendo lançados, e agora na Ásia também tem 4 empresas lá que foram autorizadas pelo governo chinês a trabalharem com seu chatbot. A gente vai começar a ver uma competição de chatbots. E aí, óbvio, tem esse lado todo da informação que a gente está falando, se o chatbot ele dá uma resposta certa, e aí, tem que fazer aqui um parêntese importante que está no artigo da TR Americana. A gente não pode confundir chatbot com mecanismo de busca. São coisas diferentes. Um chatbot é feito para gerar textos com probabilidade de que aquele texto seja algo interessante para você. Às vezes, a resposta, se você fizer uma pergunta, ele acerta, mas ele não foi criado para isso. Mas é óbvio que muitas pessoas usam chatbot numa conversa meio buscador, meio Google. E aí o que acontece? Essas empresas, todas elas, vão querer que você se mantenha fiel àquele chatbot. Como é que você faz isso? Hoje, isso é muito passivo, você pergunta, a máquina responde, mas no caso chinês, como eu estava comentando, já há indícios que eles estão criando mecanismos para, vou usar a palavra antiga das redes sociais e que eu acho que vai ser transferida para o chatbot, que é do engajamento. Então, o próprio chatbot, ele cria ali uma cara, uma vida, uma personalidade e começa a te provocar. Vem cá, já que você perguntou isso, você também não tem interesse em saber sobre esse assunto? O que você acha da gente conversar sobre o que você está sentindo? É mais ainda sedutor do que só passar uma informação. Quando a máquina pergunta o que você está sentindo ou interpreta o que você está sentindo e gera mais conteúdo a partir daquilo ali, é muito, muito, muito mais sofisticado do que o que a gente tem até hoje em dia. E isso vai se acelerar, porque essas empresas, elas vivem de dinheiro, elas vão pensar em formas de monetizar isso em algum momento. Agora, tem um modelo de assinatura, tem muita coisa de graça, mas talvez entre uma propaganda personalizada ou talvez entre uma captura dos seus dados pessoais, inclusive as suas emoções, para gerar anúncios direcionados para você. E aí volto, André, ao artigo que você citou, porque uma das recomendações ali para falar com as crianças é entender que esses mecanismos, eles são feitos para fisgar nossa atenção. Da mesma maneira que uma rede social, ela está ali o tempo inteiro tentando capturar a sua atenção e obter informação, imagina se uma criança começa a falar o que ela está sentindo, o que ela acha, o que ela pensa. Aquilo ali são informações extremamente importantes, sensíveis, e que uma vez que você dá para a máquina, já era. E ela, obviamente, nessas empresas por trás, tem ali os tais algoritmos. É importante que as pessoas entendam como esse mundo invisível acontece,
para que a gente não deixe de usar, e aí fica o registro aqui, é importante, havia ali no início das escolas, muita gente banindo o ChatGPT, isso não pode. Agora já entendeu-se que não dá para simplesmente ignorar a tecnologia. O importante é que a gente saiba usar com responsabilidade, entendendo como isso funciona, entendendo como essa lógica também comercial por trás dessas empresas, e entender que nem tudo você deve passar para a máquina, que você está o tempo inteiro conversando com uma máquina. Essa consciência é muito importante para que as nossas emoções, essas informações todas não sejam capturadas e depois transformadas em negócio. Falando nos negócios, Aros, quero pensar do ponto de vista da empresa. Pensando na produção de algoritmos e soluções de inteligência artificial, quais são os desafios que as empresas donas dessas soluções vão enfrentar justamente para equilibrar o desenvolvimento dos chatbots e aplicativos de suporte emocional com a responsabilidade de manter uma conexão saudável entre os humanos e a inteligência artificial, sabendo que os modelos de negócio são baseados na atenção e que a atenção pode ser capturada de uma maneira quase covarde se essas empresas não descobrirem qual é esse limite ético. Como elas vão fazer isso tudo, Aros? O limite ético esbarra na inviabilidade de muitos modelos de negócio. Não vou generalizar e dizer que de todos, mas se a gente for levar a letra fria, tudo que tá posto no debate até hoje, a gente inviabiliza uma porção de ferramentas que estão sendo usadas pelas empresas. A começar desse exemplo que o Rafa traz do Baidu, por exemplo, é o Ernie, né? Ele é um caso que já mostra como essa captura da atenção e etc. está acontecendo. E a gente começa a cruzar, e aí isso se torna multidisciplinar, né, André? Porque existe uma preocupação por parte de associações médicas, sobretudo na área da psicologia, da psiquiatria, com a dependência dessas ferramentas. A gente viu durante a pandemia um aumento expressivo da interação com ferramentas do tipo smart speakers, né, e Alexa, e Siri, Google Assistant e tudo mais, as pessoas conversando muito mais, e isso provocado pela solidão, vamos colocar dessa maneira. O cara tá lá, tava fechado, sozinho, e começou a interagir muito mais. Mas essa solidão, ela também ela se mantém, você só não tá com a sua mobilidade restringida, mas você continua ali em momentos da sua vida em que você tem uma convivência social menor, e o escapismo se dá por meio dessas telas, por meio dessas plataformas. Então, essa tem sido uma preocupação manifestada do quanto as pessoas estão substituindo de alguma maneira as interações humanas, as experiências físicas ali, a conversa na mesa do bar, o encontro entre os amigos, ou até eventualmente uma ligação telefônica, por essas interações mediadas por tela. E no bolo dessas relações mediadas por tela, ou seja, estou conversando com uma outra pessoa, mas eu estou com uma tela no meio do caminho, tem também aqueles que estão substituindo essa interação com um outro indivíduo pela interação com uma máquina, e ficam ali nesses diálogos infinitos e etc. E essa é uma realidade hoje. O cinema já descreveu isso de várias formas, algumas talvez bem exageradas, outras nem tanto, mas levantando uma problemática social, ética, moral e afins. Do lado das empresas, é óbvio que não existe o objetivo de forjar uma ferramenta que vá se tornar um relacionamento sério de algum indivíduo no mundo. Mas as empresas têm objetivos muito claros: a captação de leads, a retenção desses usuários, né, fazer com que eles fiquem por muito mais tempo ali. E dentro do que está posto hoje no debate mais amplo, e é um debate amplo, altamente genérico, porque se a gente for entrar no nível de especificidade por setor, por ferramenta, essa discussão nunca vai acabar, a gente nunca vai chegar no eixo. Então se extraiu a média para esses debates. A gente sabe
que tudo passa pelo limite do uso dos dados do usuário, o que vai se fazer com os dados do usuário. Agora, todo o processo de engenharia social por trás do uso, inclusive de camadas menos sensíveis de dados, tudo isso é feito porque as empresas precisam manter os negócios delas funcionando. Agora, André, se você quer saber se eu tenho uma visão otimista sobre isso tudo, eu digo a você que não. Eu não acho que as empresas vão frear na coleta de dados, não acho que vão ficar em camadas superiores, acho que o mergulho vai ser cada vez mais profundo sobre os dados dos usuários, vai haver uma coleta cada vez mais intensa, nós vamos ter cada vez mais um controle sobre aquilo que a gente pode gerar de resposta, a gente, no caso empresa, pode gerar de resposta para os usuários, porque a nossa economia hoje é essa, é a da atenção, e nesse jogo você faz o que tiver que ser feito para fazer com que a pessoa permaneça ali e permaneça consumindo. E no meio de tudo isso, a gente ainda tem um outro fator, os influenciadores, né? Até aqueles que não se colocam como influenciadores têm um papel preponderante nisso, porque eles usam de uma suposta conexão real, né? Uma escolha que eu fiz de estar ali consumindo tal pessoa, quando na verdade eu fui levado por um algoritmo, por um modelo de IA para aquele perfil, para aquela pessoa, com base no meu rastreamento, e eles se tornam uma extensão disso. Ou seja, no caso das redes sociais, e aí a gente vai para TikTok, vai para o Instagram e outros, a gente ainda conta com essa extensão, né? Indivíduos que também são usados como uma fase 2 desse processo de retenção e de captura da atenção. Então não são só os chats, não são só esses aplicativos de conversação, a IA aplicada a tudo isso acaba sendo confuso. E no meio do caminho tem também os modelos, sei lá, deepfake, esses modelos todos que são criados aí, em que as pessoas não são capazes de discernir o que é o quê. Então, tudo acaba sendo uma grande confusão, sem qualquer tipo de resposta objetiva sobre quais são os limites que as empresas podem alcançar. A gente sabe alguns desses limites, mas eles não estão escritos em pedra e são altamente flexíveis e manobráveis. E esse é justamente o problema nessa discussão, na altura em que essa discussão se encontra. A gente ainda vai precisar amadurecer muito o uso geral da inteligência artificial, assim como a gente tem feito com a tecnologia. Alguns episódios do nosso podcast, um dos elementos que a gente discutiu foi o das DevTechs, das empresas que criam, das startups que estão gerando soluções para lidar com a morte sob diversos aspectos, desde a reprodução, da manutenção de ideias de pessoas que se foram, da emulação dessas pessoas, até efetivamente aqueles grupos que pretendem estender a vida humana de maneira que a morte de fato não exista, ou enfim, ela exista sob determinadas condições. E agora essa questão do suporte emocional, da educação das crianças, enfim, tem muita coisa para fazer. À medida que a população envelhece, esse tipo de suporte pode ser bastante útil, no sentido de lembrar de medicamentos, de sim fazer uma determinada companhia em determinadas situações, assim como a novela e o rádio já fizeram esse papel em muitos momentos para muitas pessoas. Que a gente vai precisar de fato encontrar o limite ideal, sabendo que esse limite também é individual. Então a educação, no final das contas, acaba sendo o fiel dessa balança. O que mais você precisa saber? Bom, na hora de virar a chave, Rafa, e aí o Aro estava falando da atenção, e eu quero saber aonde vai estar a sua essa semana. Estou com atenção, André, nas novidades que podem ser anunciadas pela Apple. Eu não tenho como comentar, porque a gente está gravando aqui poucas horas antes do anúncio do novo iPhone, o iPhone 15. Não me parece que vai vir nada muito inovador, no máximo ali uma portinha USB
para acabar com aquela fiarada, isso por conta de uma exigência da União Europeia, que estabeleceu que agora os equipamentos por lá têm que ter USB. Isso já vai ser uma vantagem para quem usa iPhone, para não ter que ficar usando um monte de cabo diferente. Mas eu estou dizendo isso, André, porque do outro lado do mundo, já que eu também estou ali de olho na China, tem uma briga Estados Unidos e China que está diretamente relacionada à Apple. Lá, esses dias, a Huawei, que a gente falou muito aqui na época do 5G, Estados Unidos tentando banir equipamento Huawei, e aqui no Brasil também tinha uma polêmica, uma desconfiança. Fato é que os Estados Unidos proibiram vários componentes de serem exportados para a China, e a Huawei apresentou essa semana, esses dias agora, o Mate 60 Pro, um super telefone que quem está usando está dizendo que é chip de primeira linha. É nível iPhone, é nível Samsung com chips norte-americanos e asiáticos. Por que eu estou dizendo isso? Porque havia uma expectativa que nessa guerra comercial a China, né, empresas como a Huawei, fossem retardadas por conta dessas restrições, desses bloqueios. E se isso realmente se confirmar, prova que a China conseguiu desenvolver ali por conta própria, uma pelo menos das empresas, um super equipamento que pode ali conquistar uma fatia de mercado. Por que eu estou dizendo isso em relação à Apple? Porque a Apple, a gente liga muito ao Ocidente, mas 20% das vendas globais da Apple se dão na China. A China, a gente tem que lembrar que é um mercado consumidor muito grande, inclusive de equipamentos Apple. Então, se a Huawei faz um competidor ali de igual para igual com o iPhone 15, que vai ser lançado essa semana, talvez a Apple comece a perder uma bocada por conta da China. Isso sem contar nas restrições que eu estava falando. Também há poucos dias, o governo chinês proibiu os funcionários públicos de usarem iPhone, sempre alegando desconfiança, né? Os dois lados, Estados Unidos e China, alegam segurança dos dados públicos, mas fato é que a Apple pode estar aí agora entrando num outro cenário mais de igual para igual com equipamentos chineses de ponta. Acabou aquela história de copiar mal feito. Talvez eles agora liderem, né? Se não pelo menos empatem essa corrida tecnológica com telefones como o iPhone. E você, Carlos Aros, fica de olho em quê? De olho nessa discussão aí sobre a identificação de conteúdo gerado por IA, né? A marca d'água ou qualquer tipo de selo que vai ser indicado ali para mostrar que aquele conteúdo tenha sido criado por IA. O que a gente tem até hoje, aliás, uma recomendação aqui, aproveitar e fazer a recomendação, a gente publicou um artigo recentemente que faz uma coleção dessas tentativas de identificação, de rotulagem de IA, e a conclusão é de que ainda há muita inconsistência, tem imprecisão, né? O artigo cita, inclusive, a OpenAI, que acabou fechando a ferramenta de detecção porque as taxas de erro eram altíssimas, ou seja, não estava maduro e etc. E daí agora, às vésperas aí de uma nova corrida eleitoral nos Estados Unidos, e tem, enfim, eleições em outros países, Índia, tem na África do Sul, a União Europeia também passando por um processo, o Google anunciou que vai exigir que os anúncios políticos que tenham o uso de inteligência artificial para o desenvolvimento venham com um aviso de que essas imagens e sons foram alterados. Vale para todas as plataformas da empresa, YouTube e afins, e ele precisa estar com destaque na tela para que o usuário / eleitor, nesse caso, saiba o que foi usado ali e que o anúncio vai ser derrubado se não tiver esse aviso. E aí vem algumas questões. O Google vai ter a capacidade para fazer essa identificação dentro do modelo em que se atua hoje com um alto compartilhamento e muitas reaplicações de conteúdo. Vai ser possível frear? As campanhas políticas têm sido cada vez mais pródigas em promover a disseminação de conteúdos em massa com uma eficiência notável. E isso, claro, é o objeto dessa estratégia anunciada pelo Google. E aí vem uma coisa interessante.
O Google lançou isso dias depois de o Comitê Republicano, dias não, né? Algumas semanas depois de o Comitê Republicano ter lançado um anúncio que foi gerado por inteligência artificial com a proposta de dizer o seguinte para o eleitor: olha só como vai ser o futuro dos Estados Unidos se o Biden for reeleito. E aí tem, enfim, um cenário caótico mostrado ali no vídeo, criado com imagens falsas, altamente realistas, é verdade, mas falsas, todas elas geradas por meio de inteligência artificial. É esse o tipo de coisa que o Google tenta combater, e ele está caminhando na mesma direção de órgãos reguladores do mundo todo. O mais recente movimento talvez tenha sido por causa das eleições do ano que vem nos Estados Unidos, o da própria comissão que regula o processo eleitoral lá, por causa de deepfake. Eles querem definir regras mais restritas e querem colocar uma legislação relacionada a deepfake, porque o entendimento deles, e aí os representantes do órgão dizem assim, que não é possível depender apenas da boa vontade dos candidatos, ou seja, as campanhas sinalizarem que não vão fazer, mas quando na verdade vão fazer, e isso está fora do controle de quem quer que seja. Ou seja, é um debate muito complexo e que tem várias frentes. Tem os reguladores, envolve os partidos políticos e, consequentemente, os candidatos, envolve aqueles que são militantes e que não necessariamente estão vinculados aos candidatos, envolve as plataformas, envolve um sem número de coisas, e no fim do dia, só quem está ali sentado com um alvo estampado na testa é o eleitor, porque ele não será capaz de discernir rapidamente sobre o que é o que, se não houver qualquer tipo de limitação. Isso está muito alinhado com a nossa conversa aqui no programa de hoje. Eu não sei se o Google vai ter êxito ou se talvez vai performar com a iniciativa melhor do que outras plataformas já conseguiram, André, mas é algo para a gente ficar atento, porque de alguma maneira chegará, sem sombra de dúvida, aqui no Brasil. Nós estamos também às vésperas de mais uma eleição. Sem dúvida. E na eleição e na manutenção do bem-estar nos intervalos das eleições, a gente precisa aprender definitivamente a lidar com essa história toda, por isso é importante acompanhar e por isso a gente vai continuar discutindo esse tema por aqui. Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Carlos Aros, até a semana que vem. Rafa Coimbra, um grande abraço para você também, até a semana que vem. E eu fiz referência a artigos que estão publicados no nosso site, é só acessar mittechreview.com.br, tem muito conteúdo que está liberado para todo mundo poder acessar, mas tem, evidentemente, muito conteúdo restrito apenas para os assinantes, coisa muito boa para você pensar a sua vida, para você pensar os seus negócios. É só você acessar mittechreview.com.br/assine e cruzar o portal para poder acessar todo esse conteúdo e ficar muito bem informado sobre tecnologia, negócios e sociedade. Rafael Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros, e a todo mundo que nos ouve. Se você está curtindo esse podcast, não esqueça de deixar lá a sua avaliação no Spotify, por exemplo, ou se você estiver nas redes todas que o Aros citou, deixe também seu comentário, participe dessas conversas, né? Tudo acontecendo agora, tudo muito quente, e a gente quer também saber a sua opinião. O que você pensa da IA na educação e outros assuntos. Um abraço e até a semana que vem. Lembrando que agora, além do nosso podcast, desse podcast aqui, e o de saúde, que já existe há muito tempo, também temos o podcast de energia, o Energy Center, que não está só em formato de podcast, está lá também no site com bastante conteúdo, vai ter newsletter, vai ter um monte de outras coisas vão chegar para completar esse conteúdo. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. A gente se encontra por aqui. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.